Bom dia, pessoal. Bom dia, você que está comigo todos os dias. Oh, Jesus, que coisa boa poder ter amigos que me assistem todos os dias. Mas hoje o assunto é bem de hoje, sabe? Bem de hoje. Meus amados, minhas amadas amigas e irmãs em Cristo Jesus, principalmente as mulheres hoje. Gente, eu estava me perguntando. A gente liga o noticiário de manhã, porque a gente não pode ficar alheio a tudo, né? E aí, enquanto a gente se arruma, veste a roupa, bota um perfume, a gente deixa a televisão lá ligada no jornal, no Bom Dia aí do Ceará, né? E as notícias, não tem mais notícia de coisa boa. Vocês já pararam para pensar nisso? É só violência, é só destruição. E aí eu tava assim, eu digo, Senhor, o que é isso, sabe? Que tem invadido com uma raiva, um ódio contra as pessoas e gerando violência, dor nas famílias, nas pessoas. Os casos contra a mulher eu não vou nem falar, porque você já sabe. É criança e adolescente, são mulheres que não querem mais aqueles relacionamentos de violência. O caba vai lá e faz um destroço, sabe? É uma falta de amor ao próximo, é uma falta de amor a Deus, o coração cheio de perversidade, de pecado, de malícia, de tramas, de situações de ódio. E eu fico assim pensando, esse povo não conhece Deus, nunca soube quem foi Deus. Você que tem criança pequena, leve seu filho para a igreja. Eu não sei qual é o teu credo religioso, mas eu fui criada, minha mãe me levava à força, mas levava, que era para a gente conhecer Deus, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A salvação, a cura, a libertação vem através da palavra. A palavra liberta, né? A palavra de Deus, o amor de Deus cura, regenera, transforma. Mas nós não queremos mais ouvir nada de Deus. A gente acha que está ultrapassado. A palavra de Deus, o amor de Deus jamais vai estar ultrapassado. É regra para você viver melhor. Gente, esse mundo sem regra, esse mundo sem limites, esse mundo sem... Pare aí, você está fazendo tudo errado, está transformando. Não estou dizendo que todas as pessoas, mas algumas pessoas têm sido levadas por um vento chamado irresponsabilidade, libertinagem, que não é liberdade, é uma falsa liberdade de não se importar com o outro, com o tempo, com a sua história de vida. E isso tem matado pessoas física, emocional, psicologicamente, porque essas pessoas são arrancadas dos seus dias normais e passam por situações traumáticas de grande dor. Você fazer algo obrigado e escapar é uma coisa. Você passar pelo trauma, aí você morre. O trauma é gerado, que já é gerado quando você continua vivo e está com sequelas daquele trauma sofrido. A família está lá, os amigos estão lá, mas você está num processo de muita dor. Pela violência e pelo transtorno que você viveu. Uma sociedade doente, uma sociedade apática que rejeita o amor de Deus. Acha que é bobagem, acha que isso vai te colocar dentro de uma bola e você, vou ter que ficar igual fulano. Rapaz, é melhor tu ficar igual fulano, tentando viver uma vida reta, íntegra, do que você ir para o inferno, porque você está fazendo só coisa ruim, só coisa errada. Meu Jesus, tenha misericórdia de você. Pessoas que buscam fugir dos seus problemas, gerando outros problemas para a sua família.
para os seus filhos, para os seus pais, enfim, para quem te cerca. São histórias tristes, meus irmãos. Tristes de uma vida de pessoas que não tiveram limitações, que não tiveram limites nas suas criações e que não tiveram o aprendizado de quem é Jesus. É importante criar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Leve para a igreja, não se abstenha disso e pare de entregar o celular para o seu filho enquanto ele está no culto, enquanto ele está na missa, enquanto ele está lá na sua religião. Faça ele participar. Faça ele viver. O amor de Deus é fundamental para as nossas vidas. E aí Jesus, enquanto eu orava incomodada, Senhor, é muita violência, Jesus. E eu clamava, e eu dizia, Senhor, liberta esses homens, liberta essas mulheres praticantes da imoralidade, homens praticantes da imoralidade, homens cheios de perversão, de autoritarismo. Autoritarismo não é autoridade. De violência. Eu disse, Senhor, e os que sofrem danos, dá-lhes coragem. Gente, essa palavra fez toda a diferença quando o Espírito Santo trouxe à minha mente. Coragem de enfrentar os desafios e de viver uma vida em comunhão com Deus. Estou falando de religião. Estou falando de você se dobrar a Deus, ao Espírito Santo, ao próprio Jesus. A referência que eu quero te dar hoje é sobre o Cristo vivo que morreu pela tua vida, por você, foi por mim, foi por você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existem palavras rimas que eu fico remoendo. Por esses dias eu ouvi falar esse versículo bíblico. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a sua coragem de aceitar Jesus no seu coração. Estou falando para você fazer nada. Estou falando para você se dobrar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, se regenerar e tentar, porque não é fácil não, viver uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E você vai ver que você vai começar a ter dúvida. Será que eu estou fazendo isso que é certo? Será que isso é certo? Você vai começar a perceber que acende uma luzinha, um stop, para com isso, que isso não te pertence mais. Você vai mudar o coração, você vai mudar de atitude, porque o Espírito Santo começa a te incomodar. Oh, Jesus, que a Andréia possa entender, Manuel, que a paz de Deus que excede todo entendimento, cada um de vocês tem que fazer a sua parte. Tem coisas, Manuel, que você precisa fazer para reconquistar a Andréia. Tem coisas que a Andréia precisa entender. E só através do nosso Senhor Jesus Cristo que você vai conseguir essa transformação. Se puder, faça os 40 dias do livro Prova de Fogo, tá? Com a sua mulher e restaure o seu lar. Ore, mas haja, para que haja paz na sua casa. Amém? E aí, gente, eu quero falar de coragem. Para enfrentar os desafios dessa vida, é preciso coragem. Coragem para vencer todas as coisas. Coragem para enfrentar e dizer, não quero, não faço, não vou, porque não vai ser bom para mim. Quantas vezes você tem dito sim a coisas que você não quer fazer? Não quero fazer. Vou fazer porque o fulano é meu amigo. Não faça. Não desagrade a Deus para agradar aos homens. Não expresse aquilo que você não quer viver para enfrentar os seus desafios. Tem um texto na palavra de Deus que o próprio Deus fala para Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O nosso Deus está conosco.
O que é a palavra de Deus, senão as orientações para a gente seguir um caminho de paz? Tem luta sim, meu irmão, não tem vida sem luta. Não tem vida sem luta. Mas deixa eu te dizer, eu já passei tanta coisa. Tenho marcas no corpo de enfermidades, tenho marcas no rosto, tenho marcas no meu coração. Mas essas marcas me ajudam a lembrar quem eu sou. Faça isso, lembre quem você é. Você tem uma identidade em Deus. Como enfrentar os seus desafios? Força, coragem. Não vem de nós, mas do poder de Deus que opera em nós. Tem um outro texto da palavra de Deus lá em 2 Timóteo, que diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. O apóstolo Paulo aqui dizendo: olha, eu sou prisioneiro de Cristo, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Para sempre Ele vive, para sempre seja exaltado. Viva uma vida de coragem enfrentando os seus medos. Coragem não é a ausência do medo, é apesar do medo eu consigo enfrentar os meus desafios. E eu consigo superar as minhas dores, porque tenho em mim a palavra de Deus, que é viva e eficaz e serve para me consertar. Quem quer conserto, corra para ler a Bíblia. Corra para sentir de Deus todo o processo de amor que Ele viveu por mim e por você. Coragem, enfrente seus desafios. Muitas pessoas resistem a seguir a orientação de um Deus que pode todas as coisas, porque confiam demais em si mesmas, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas intuições, experiências e aprendizados que te dizem que você é o todo-poderoso. Nananina, não. Você precisa olhar para Cristo e saber que o conjunto das suas características positivas, com a força de Deus, vão te fazer vencer todos os obstáculos da vida. Desperte para a fé, independente das suas emoções e pensamentos. Acredite no Deus invisível, mas real. Simplesmente porque Deus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Medite, aprenda com as dificuldades e aceite as instruções de Deus para uma vida melhor. Nós podemos agir como José, que mesmo sendo injustiçado, manteve sua confiança. Lembra da história de José do Egito? Manteve sua confiança em Deus. Agir como Jó, que apesar de ter perdido tudo, permanece firme, porque sabia quem era o seu Deus. E por fim diz uma frase linda que eu amo de paixão: eu sei que o meu Redentor vive. Isso, que não se aplica aos covardes. Só os corajosos enfrentam seus medos, dizem não à maldade e ressignificam suas vidas e vivem algo novo da parte de Deus. Hoje é dia de ser corajosa, é dia de ser corajoso, de enfrentar os seus medos e partir para viver o amor de Deus com muita força e fé. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tamo junto, todo dia. Não para não. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Partiu o trabalho. Mais tarde tem encontro, Maristá. Um cheiro grande.